Olá, tudo bem? Tá me Tudo ouvindo bem? direitinho? Tá tudo tranquilo. Fechou. Tô nervosa. Eu vou tirar aqui os comentários, senão fica bem em cima de você. Eu sempre esqueço desses comentários aí, eu fico lendo também, me atrapalho toda. Então vamos tirar ele já para começar. Tudo bom, Naila? Graças a Deus. Que ótimo. E aí, então, me conta um pouquinho. Como é que você conheceu a gente? Como é que você chegou aqui nos nossos cursos? Conta pra gente como é que foi. Sua Então, trajetória. trajetória rapidinho aqui. Meu É. namorado me deu de presente o curso Aquarela para Iniciantes. Ah, e eu sou apaixonada com pintura, então foi o melhor presente que ele já me deu. Muito bom, muito bom. E Ah, e eu você já tô pintou? já não com essa técnica, né? Foi mais quando era pequena mesmo. Já cheguei a usar uma técnica mais acrílica, mas para um trabalho de escola. Aí Uhum. a mãe da minha coleguinha, ela era pintora. Então, era, acho que foi o mais próximo possível. É. Eu amei. Melhor trabalho que já fiz. Ó, foi tão bom que ficou na memória, né? Não Ficou. esqueceu mais que fez Jamais. aquilo. É. Essas descobertas assim que a gente faz na infância são lindas, assim. Eu acho que a gente não esquece. Eu também tenho umas coisas que eu fiz, a gente fica guardado, assim, Eu no tenho quadro até exemplo. hoje. Legal, nossa, foi super importante o trabalho. Sim. Muito bom. Eu acho que era algo, a gente tinha que fazer uma réplica de dos trabalhos de um pintor famoso, não sei se era o Van Gogh, era um rapaz, eu lembro que era uma pintura mais com ondas, né? Que era mais dele, né? Ah, eu acho que era mais assim. Muito bom, muito bom. E me diz um pouco assim, como é que quando você pinta, o que que a aquarela traz para você assim? Você gostou desse momento, desse encontro com a pintura? Foi bom? Ah, eu amei. A pintura até no corpo eu gosto. É só no Você papel, tem não. tatuagem? Você tem tatuagem? Não muita, mas eu falo assim, festas, eu gosto de comemorar o Dia dos Mortos, eu faço aquela pintura Faz a pintura no Catrina. rosto? Ai, Eu amo pintura. nossa, minha filha é assim. Eu, assim, de pintar o rosto eu nem fui muito, mas ela chega assim em casa de vez em quando, ela fala assim: ai, mamãe, desenha pra mim uma flor aqui, uma aqui, uma aqui. Teve um dia que ela foi pra escola, toda desenhada, mas toda. Eu Eu sou desenho com assim. lápis de boca, assim. Aí ela pega, agora eu quero um aqui, assim. Aí eu quero um aqui também. Eu falei, ixi, quando crescer, ela vai ser assim, toda colorida. Vai. A influência não é pouca, não. Ai, ai. Aí ela tá em dúvida se ela pinta o cabelo de verde ou não. Nesse momento ela tá indecisa. Ó, Não eu, sei eu se. pensei, hoje eu tô com um rosinha aqui e ela fala que ela quer o verde, porque é igual a Doroteia, que é o do Quintal da Cultura que ela assiste, ela quer o cabelo verde da Doroteia. Eu não achei uma tinta verde pra criança, porque eu não tenho medo de passar Eu essas não sei se assim, você né? tá vendo, mas meu cabelo é roxo. É roxo, eu achei A lindo. luz. O A meu luz tá de atrapalhando. rosa tá. Ai, o meu cor-de-rosa tá acabando e eu fiquei assim, falei, um roxinho vai ficar bonito. Não, o meu é muito mesmo. Mas assim, nunca na raiz que eu não gosto. Eu acho que estraga. Mas eu amo. O roxo é a minha. É eu. Violeta sou Você, eu. sua cor É eu. favorita. Sim. Minha preferida é roxo. Aí eu comecei com rosa, eu gosto de rosa. Aí eu falei, Eu agora vi. tá acabando a música, eu falei, tem que procurar uma cor nova pra trabalhar. Gostei Sim. do roxo. Então vamos lá. Você mandou uns trabalhos de aquarela para iniciante, né? Que ficaram super Isso. bonitos. O último trabalho, olha só que bonito que ficou. Será? Gostei demais, assim, gostei mesmo. Pra gente trabalhar. Eu vou dar uma viradinha aqui, que aí fica mais fácil. Aí eu aproveitei acho que nesse que você mandou das texturas, aproveitei aqui que tava faltando da máscara, né? Falei, pronto, é a minha chance de mostrar como é que a máscara funciona, como é que tira. E ficou faltando, sei lá, um segundinho lá Eu não achei do essa vídeo. máscara de jeito nenhum. E é mais Não difícil achei. de achar. A gente pode substituir por vela, se quiser fazer o mesmo efeito, assim. Aliás, efeitos parecidos. O mesmo já não dá. Mas a vela a gente consegue. Giz de cera branco também vai criar um efeito próximo. Então dá pra gente ter Ah, não alguns sabia. recursos. Mas a máscara, mas eu trouxe a máscara, eu comprei hoje a minha máscara, para poder a Olha, depois gente você me fala onde trabalhar. você comprou, porque eu quero comprar pouquinha mesmo, que você falou que seca. Então, Então, eu precisava de pouquinho, pouquinha, mas pouquinho. não achei. Só achava aquelas com Não tubo tem. grande.
Na verdade, foi até engraçado. Eu falei, esse momento aqui só foi possível porque a papelaria Botafogo me disponibilizou. Assim, eu liguei hoje de manhã pro Cláudio e falei, Ah, Cláudio, ele tinha mandado um negócio pra mim ontem. Eu falei, esqueci da máscara, Cláudio. Aí ele, peraí, me disse na hora que você estiver vindo pro ateliê, que eu separo aqui. Aí eu passei tipo um drive-thru, assim, nem parei na papelaria, já estava do lado de fora o saquinho que eu pedi algumas para mostrar mesmo, para comprar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu uhum, aproveitar, já que a gente está falando da máscara aqui. sim. Aí eu. Porque tem vários tipos, ó. Eu peguei 3 tipos básicos assim de máscara. Essa é Isso. bem básica, essa é Essa eu da cor. vi. E essas, assim, tanto da Acrylex quanto da Corfix, costumam ser mais baratas. E funciona do mesmo jeito. Não precisa ser maravilhosa. Aí eu peguei uma aqui da Winsor e Newton para mostrar aqui que tem das marcas profissionais. A Winsor e Newton é uma que produz e que tem uma máscara de boa qualidade. Mas assim, eu acho que quem deve usar uma máscara dessa, que é muito mais caro, é quem está trabalhando, sei lá, profissionalmente, não quer ter surpresa nem nada com sua máscara e ela vai funcionar. Mas com a minha experiência aqui no ateliê, tanto a da Winsor e Newton quanto a da Corfix vai fazer o mesmo efeito. Se não deixar por muito tempo ela presa no papel, tá ok. Assim, Uhum. tem alguns jeitos de usar e eu vou mostrar aqui, porque acho que vai ficar mais fácil. Essa da Acrylex, você tem ela? Da A Acrylex? minha Ou algo, da o Acrylex pote, alguma coisa secou. assim? O pote é igual a esse aqui, igual. Ah, igual. Só que Entendi. tá Então não é isso que escrito eu tava Acrylex pensando. embaixo, só que é outra marca. Esse é da Entendi. Corfix e aquele é da Acrylex. Tanto, Tá bom. tanto faz. Uhum. Mas é assim, é idêntico, idêntico. A única coisa que eu já vi, agora eu vou ficar na dúvida, se é da Acrylex, acho que é da Acrylex. Tem uma para artesanato que funciona igual e às vezes é mais barata do que essa máscara, porque essa é para pintura artística e a outra para artesanato. Aí o produto é mais barato. Ele vem num potinho até menor. Talvez ache esse aqui. Deixa eu ver se eu tenho um potinho aqui. Então, tem um. Eu fui procurar ali, mas não achei o pote. Tem um pote de máscara líquida, que eu acredito que é Isso. da Acrylex, que é pequenininho assim, e ele é igual a um potinho do nanquim da Acrylex. É igual. Ele tem Ah, aquele dosador assim, e você põe. Só que ela tá escrito assim, máscara líquida para artesanato. É alguma coisa que não é para pintura artística. Eu vou tentar procurar e se eu achar, eu printo e ponho nos stories, que eu acho que vai ficar mais fácil para achar, porque ele é pequenininho. Então, para quem não quer comprar muita coisa, não é, quero. ela atende, porque é pouquinha coisa, você não fica Que com aí um não botão seca, desse entendeu? tamanho aqui. É, As minhas, exatamente. eu costumo secar antes de eu terminar o meu trabalho, assim, secar antes dela acabar, porque eu uso tão pouquinho que ela seca. Mas, assim, para mostrar aqui, eu até, assim, até o Cláudio que mandou, assim, para eu mostrar mesmo, porque eu pedi, tinha faltado no pedido lá, e aí ele mandou hoje para mim lá, eu fui lá buscar. Tem uma que é menor, que talvez também funcione, que é essa canetinha aqui da Pebel. Isso, essa eu Ela, vi. Mas não tinha disponível para comprar pois online. foi o que ele me falou. Eu falei que eu queria uma caneta também. Ele falou, a APB tá com problema de distribuição. Tipo, vai faltar, tá faltando nele e vai faltar em várias papelarias. Então, Isso. é difícil de comprar mesmo. Essa aqui tá velha, então ela secou também. Mas dá para mostrar como é. Ela é uma canetinha Uhum. que a ponta é bem fininha. Então, na hora de aplicar, ela também funciona. É um bom produto, sabe? Mas isso é que está atrapalhando o consumo da gente nele aqui. Ele está faltando na distribuidora. Então vai ficar difícil de encontrar. Às vezes de vez em quando eu vou perguntando lá no Cláudio assim, Cláudio, o que você tem de material? Porque às vezes eu falo alguma coisa aqui, as pessoas procuram e eles já não tem depois nem para vender. Aí ele vem me explicando. Esse tem, esse não tem, esse está faltando de chegar. Quando falta no distribuidor, ele já avisa, tipo a máscara. Ele falou, essa daí não vai achar, tá faltando no distribuidor. Porque Beleza. realmente, aqui a gente está ainda recebendo uns requisitos ainda de paradas de produção
que aconteceram o ano passado por conta da pandemia. Então, como não tem um distribuidor, é porque faltou lá na fábrica, então elas distribuem menos. Mesma coisa acontece com papel, tinta, tudo. Quando começa a faltar, não é que o vendedor não quer vender, né, gente? Ele quer vender tudo. É que a distribuição ficou comprometida mesmo. Aí tem que aguardar chegar, enfim. Bom, mas eu vou virar aqui para a gente conversar. Como que eu posso corrigir qualquer erro que eu for cometer numa pintura? Pode ser Bom, de degradê ou o que for. Como? tem Eu algumas consigo coisas que corrigir? algumas coisas sim e outras coisas não. A gente tem que pensar um pouquinho na hora que está fazendo, porque se você deixa para corrigir muito tempo depois, a tinta pode manchar ali e aí a gente não consegue voltar. É, o problema é Mas que a você tinta seca. você consegue até retirar alguma coisa. Deixa eu virar aqui minha página, porque eu tô peguei um papel novo, mas Uhum. aqui, ó, vou conseguir responder aqui com as pinturas de cá. Vai ficar mais fácil. Se eu quiser corrigir alguma coisa, ó, vou Hum. fazer aqui. Aqui já tá bem seco. Vou pegar aqui algumas cores que a gente trabalha, ó. Um roxo, um amarelinho, um vermelho e aqui um azul. Se eu acabei de fazer, eu consigo lavar ali aquela área, ó. Aí eu boto água, dou até uma leve esfregadinha aqui no pincel e tiro. Dependendo da cor, eu consigo tirar quase tudo e outras nem tanto. Então, assim, Ah. eu lavei ali, ela saiu bastante. O amarelo, por exemplo, que é mais clarinho, se eu der uma leve esfregadinha e tirar... Eu não esfrego papel toalha, não. Eu dou Hum. uma esfregada com o pincel, mas bem de leve, tá? O Uhum. amarelo sai praticamente todo, porque ele é muito clarinho. O vermelho já mancha. Ó, Não importa a quantidade de água que você colocar, muito ou pouco. não. Vermelho, roxo, essas cores vão manchar. É melhor botar mais do que menos, para você poder reativar a sua tinta ali, ó. Aí você bota mais água, que dá para dar uma lavada, ó. Então, os azuis tendem a sair mais do que os vermelhos e violetas, e o amarelo sai praticamente tudo. Então, dependendo da cor, você consegue corrigir. E dependendo do papel, você também consegue lavar ele. Por exemplo, se for um papel que é mais resistente, dá para você botar debaixo da água, mesmo água corrente, assim, e dar uma boa lavada. Papéis menos resistentes, aí já não vale muito a Não pena dá fazer mais. isso. Isso. Porque ele esfarela, né? A questão é do papel. Mas, ó, essa aqui já tá seca. Mesmo sendo amarela, ó, essa aqui eu consigo reativar, tá vendo? Mesmo no Uhum. papel, eu dou uma lavada ali e Isso, só consigo tirar aperta. o excesso. E aperto para secar. Como Uhum. já estava muito tempo aqui, não vai Aham. ser o mesmo resultado como se eu estivesse tirando na hora da, tipo, uma correção. Ai, a cor que eu botei não era essa que eu queria. Aí eu consigo tirar nessa situação quase que tudo. Depois de seco, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Mas consigo. Como é que eu corrijo isso agora? Ai, tirei o amarelo dali e vou passar nessa região, vou fazer a pétala com um laranja mais escuro, que aí eu corrijo aquele momento ali. Então, aquela cor que está embaixo, eu elimino ela com alguma aguada em cima de um tom mais forte. Entendi. Então, eu E consigo ainda dar aham. uma acertada ali. Nesse caso aí, a gente está vendo uma pincelada. E quando eu falo assim, quando você quer fazer sombra em cima de uma pintura, um mar, por exemplo. Aqui, Aí você tá. erra, aí você erra a sombra no mar, ela ficou tão escura que nem tá aparecendo sombra. Dá para você tirar o excesso. Aqui, vamos usar isso aqui, ó. Vamos fingir que aqui tem um mar. Ok. Aí eu venho aqui com o azul. Vou pegar um tom bem escuro. Vou fazer aqui uma mistureba. Aproveitar aqui que tá bem escuro aqui. Ó, aqui tem azul, tem roxo, tem um verde que estava aqui embaixo, um Payne's Grey. Vou encher de tinta. Aí coloquei.
Nossa, e aquilo que começou a chamar atenção, né? Não era É. bem isso que eu queria. Aí ficou, nossa, ai meu Deus, tá demais. Nem precisa da água. Se for direto, na hora que você botou, aí você só vem com papel toalha em cima. Eu prefiro papel toalha do que um paninho, porque o papel toalha ele absorve mais. Aí você vem assim, ó, não esfrega. Faz tipo um Hum, mata-borrão. sim. Aí ele tira o excesso. Fica o Ah, carimbo aqui, ó. Aí tira o excesso. Aí aquela cor já meio que deu uma aliviada ali, né? Você uhum. não vai ficar com ela tão intensa. Se Se eu, precisar, ainda dá pra corrigir. se eu fizer aquela outra que você ensinou, colocar mais água, aí você vai deixar ele mais claro ainda. Aí você vai com Isso, papel e tira. isso. É, dá pra você Hum, corrigir. ah, Lavando ela nossa. de novo, aqui em cima, assim, ó, sem esfregar muito o que você. Fora dessa área, né? Pra Uhum, não mexer no resto. sim. Aí Ó, daqui, ó, ainda dá arrasou. pra tirar mais. Então, assim, Salvou. tem como corrigir algumas coisas. A questão é que a gente não tem que lembrar o que é mais importante de lembrar é que não dá para a gente voltar ao branco do papel. Não, Isso que é o mais difícil. sim. Então, assim, se eu quero corrigir para voltar ao branco do papel, aí isso mesmo, aí eu tenho que começar de novo, que aí não dá. Mas dei uma borrada, aconteceu alguma coisa que eu não queria. Dá até para eu trocar de cor aqui. Ah, aquele azul não deu certo, eu tirei o excesso e voltei aqui em cima, ó, com outro tom de azul. Ah, era esse que eu queria, não era aquele. Então eu consigo ainda sobrepor uma cor aqui, porque eu tirei bastante daquele pigmento inicial. Sim. E Então quando é o dá. contrário, por exemplo, em vez de, como a sua cor tá escura, você acabou fazendo. Você não queria fazer o degradê, acabou ficando claro. Aí você pinta mais? Você coloca mais tinta? Sim, pode É, né? botar. Tá. Aqui. Aqui em cima. Ah, não era esse que eu queria mais vermelho. Aí eu venho e preencho aqui o espaço, ó. O que vai acontecer é que esse vermelho, vamos botar aqui, eu peguei um carmim. Ele não vai ficar tão pleno dependendo da tonalidade que está embaixo. Aqui tá, o papel tá branco e aqui ele tá alaranjado. É, sim. Então, esse laranja que está embaixo vai influenciar a minha cor de cima. Nesse caso aqui, que eu vejo que esse carmim é muito forte, quase que a gente não vai perceber a diferença de um lado para o outro. Mas faz diferença. Aqui eu consigo ver que o fundo desse é levemente mais rosa, porque ele vai ficar mais assim, né? Mais fluido. Enquanto vai ficar com esse fundo aqui, ó, na parte que está mais clara. Enquanto aqui eu tenho um amarelinho e ele vai avermelhar. Então vai fazer uma pequena diferença ali tonal. Se isso não for um problema, ó, eu consigo colocar uma cor em cima da outra. E se eu precisar a mesma cor, né? Ah, eu queria esse laranja, mas ficou muito clarinho, eu quero ele mais forte. Aí você pode voltar com uma nova camada de laranja e passar por cima, não tem problema nenhum. Uhum, Essa camada clara de baixo com uma outra por cima, é assim mesmo o processo, não tem problema. Você pode uhum. corrigir. O que começa a ficar ruim, por exemplo, são essas camadas aqui, ó. Isso aqui já é muita camada de Escuro, tinta, né? muito Uhum. escuro, tem muita tinta aqui. Aí eu venho com uma nova camada por cima, eu começo a sujar a minha tinta. Eu posso até. Ai, ela É, não fica dá nó. opaca, Uhum. já não fica tão transparente assim, Não. né? Então, eu tenho só que me organizar na hora de pensar quantas camadas eu já tenho ali embaixo ou se essa tinta é muito grossa, se ela vai conseguir receber uma nova camada ou não. Aí sim, eu tenho que me organizar para isso. Entendi. Tem mais? E essas coisas É, sobre a pintura são bem interessantes assim da gente ir comentando, porque são é, situações que vão acontecendo, né, são. durante a pintura. É porque assim, eu tive muito problema na hora de fazer as pinceladas, por exemplo, do pôr do sol. Aí você consegue ver a marca das pinceladas, uma que tá mais Sim, escura, outra tá mais clara. Aí eu fico, gente, como que eu conserto isso? Como que eu corrijo? assim, é, você não vai conseguir corrigir tirando a pincelada, a marca da pincelada do que já estava. Você vai Uhum. passar uma nova camada por Por cima cima. para conseguir
criar uma situação nova Aí, para você. só que vai ficar mais escuro, né? Na hora que você queria. Pode ser levemente mais escuro. Olha, vamos pegar essa situação de cá, ó, que tem bastante cor. Uhum. Eu venho com uma nova aqui, vou pegar o laranja. Misturar aqui um laranja com vermelho para ficar uma cor de mais diferente. O que eu. Mas aí o que que eu tenho que prestar atenção? Ela nem tá. Aqui, ó, ela não tá tão grossa assim, tá vendo? Tá mais escura, mas não tá tão grossa. Tem água. Deixa eu voltar Sim. aqui. Tem água aqui no meu godê. E aí eu venho mais com a ponta do pincel para que esse pincel deposite bastante tinta ali, ó. Aí eu posso controlar melhor a minha área. Eu vou passar até aqui por cima, pra gente ver o que vai acontecer aqui, ó. E quando eu venho passando por cima e dei uma leve inclinada e fiz com que a gravidade me ajude a jogar para baixo esse excesso de tinta aqui, isso aqui me facilita bastante. Então, aquelas marcas diminuem muito. Então, aqui, ó. Eu tô com as marcas de baixo, é que aqui tem muita tinta, ela tá lavando. Uhum. Mas não tem problema não. O que eu quero mostrar é o seguinte, aqui tinha uma marca laranja, ela vai continuar, tá vendo? Tô vendo. Só que ela vai chamar menos atenção do que aqui, porque aqui ela tá bem recortada dentro da área de trabalho. Enquanto aqui, quando eu coloco essa nova camada por cima, eu faço esses recortes entre as tintas ficarem menos intensos. Então, é a mesma ideia daquelas linhas. Quando eu trago uma nova camada por cima daquelas linhas, elas começam a ficar menos chamativas. Elas ainda vão estar lá, mas elas vão chamar menos atenção dentro Entendi. do seu trabalho. Então, aqui, ó, quanto mais escuro for a cor, né, mais ela vai aparecer ali. Mas aqui, ó, entre isso aqui e isso aqui, ela chama menos atenção, porque aqui você uniu praticamente todas essas manchas iniciais que estavam no seu trabalho. Então, dá para a gente dar uma corrigida ali também, assim, dar uma tirada de atenção, na verdade. Você não Beleza. desaparece com aquilo, mas tira a atenção do que está te incomodando. Beleza. Eu tive muito problema também nessa última. Eu fiz ela só 2 vezes, né? A pôr do sol, eu nem sei quantas vezes eu fiz. Ah, É porque a árvore é muito difícil de fazer. Eu achei. Eu achei difícil fazer só as folhas. Não sei se alguém já perguntou. As folhinhas mesmo, a parte de verde. É muito sim, difícil. a Eu não gente sei se é o fez pincel. Eu não sei. são algumas posições assim que você pode testar. A gente fez aqui na. Gente, agora eu já nem me lembro. Foi essa A sua é semana, bem não sei mais real. A minha ficou igual uma criança mesmo. eu não sei se foi segunda, se foi terça, eu já estou me perdida nos dias da semana. Mas a gente fez essa árvore aqui e justamente comentei sobre as pontinhas do pincel. Eu gosto de fazer assim, a pincelada na ponta, porque a ponta me dá um pouco mais de controle. Então Se eu você. deitar muito, se eu Aquela deitar muito, pontinha final, né? Ah, é a é aquela. pontinha. Você nem Esse encosta aqui. direito. Não, eu Uhum. ponho bastante tinta no pincel, Uhum. né, para que ele já deixe a tinta ali, ó. E eu não preciso voltar. Mas esse desenho, esse movimento, eu faço praticamente depois da primeira camada clara. Então, a primeira Depois. camada, ela veio como você pintou aqui. É Uhum. como se a sua árvore de cá, por exemplo, essa e essa daqui, você ainda conseguisse, com mais um momento aqui de pintura, você consegue definir ela um pouquinho mais. É como se ela tivesse parado um momento antes. Daí você pode pegar um verde mais escuro e dar umas leves pinceladas para cá. Hum. Pode pegar um pouquinho mais desse verde aqui e jogar ele para cá. A gente até fez aqui esse movimento intermediário. Antes de chegar aqui, para não ficar com essa marca forte, você vem pintando, né? Isso. Aí antes de chegar lá no amarelo, você mistura um tiquinho de amarelo nesse verde daqui. Aí você faz um tom intermediário. Aí você faz uma passagem bonita também. A A gente minha ficou bem começou. marcada, né? Dá pra Ficou ver que isso tem duas aqui. camadas ali. A marca
essa marca aqui, Isso. não é exatamente um problema. Porque Ah, se você quiser criar uma linguagem visual, por exemplo, simplificada de áreas de mancha, isso aqui funciona. Mas eu entendo que não era isso que você queria. Você queria não, alguma coisa com essa uma aí. passagem mais suave. Toda Isso. vez que você fizer uma passagem suave e você tem dois tons passando de um para o outro, eu vou pegar aqui cores bem diferentes, mas para a gente poder ver isso acontecer. Vamos trocar de papel, porque agora esse aqui já não cabe mais. E eu tenho que Vou botar esperar uma camada secar para depois a outra? Não, né? Senão ela não mistura de- também, né? Vou fazer aqui as duas versões para você ver. Uhum. Porque depende do que você vai querer. Por exemplo, estou começando aqui com vermelho. Aí eu estou fazendo uma camada. Vamos fazer uma árvore aqui. Estou fazendo a minha árvore vermelha. Comecei com vermelho, num ponto. Mas eu quero que ela vá ficando roxa. Então, Uhum. antes de eu chegar lá no roxo, eu posso me ajudar e criar um tom intermediário, que pode ser a mistura do vermelho com o roxo, ou então algum outro tom que esteja no meio do caminho, né? Aqui eu peguei o carmim, por exemplo. Saí do vermelho, entrei no carmim, e agora o meu ponto final aqui é o roxo. Aí sim eu entro aqui com o roxo agora. Olha isso aí. E eu já me ajudo a Uhum. criar ali uma sensação para que eu fique com o tom mais, uma passagem mais suave entre um e outro. Então aqui, ó, eu não deixei secar e fui direto. E Foi criei direto. aqui uma árvore com um tom diverso. E fui direto. Vamos fazer aqui um tronquinho para ela. O segredo é a pontinha do pincel A mesmo. Eu acho que eu ponta tava que apertando muito. Isso, quanto menos força você colocar na sua mão, mais a tinta vai fluir pela área de trabalho. Se colocar muita força, ela não aguenta. Aí ela marca, né? Muita força, ela É, vai fazer isso aqui, ó. exato. Aí ainda Mas sobra uma gotinha que não precisa, em algum lugar que você não vai querer ela. não importa a grossura do pincel, Não importa, você vai botando a sombra. Vamos, né? vamos dizer que aqui no lado de sombra e essa árvore tem mais sombra pra cá. Pronto. Então aqui, ó, eu fiz tudo sem deixar secar. Mas eu ordenei começar da cor mais clara para eu caminhar para as mais escuras, porque assim eu mantenho uma facilidade ao pintar. Se eu começo com escuro, às vezes o escuro fica escuro demais, eu não consigo chegar e ele suja o claro. Olha como a cor escura é poderosa. A gente botou o roxo aqui, olha onde que ela já está indo. Para É lá, mesmo. em cima da cor clara. Então a cor vai sempre andar para onde está úmido. Se eu começo pelo escuro e trabalho com claro depois, ela pode sujar. Essa cor aqui vai sujar essa. E eu vou ter mais dificuldade de deixar uma área clara. Então, eu começando do claro e andando para o escuro, eu consigo fazer praticamente de uma vez só. Mas eu também posso deixar secar, não tem problema. Então, aqui, se a gente fosse secar, deixa eu ver se tem espaço aqui embaixo, dá para fazer. Então, aqui, ó, vou começar com uma clara. Eu posso dar essa cor clara, fazer essa camada clara, praticamente na minha árvore toda, ó. Só que aí, É, eu deixo secar antes de eu colocar uma nova camada. Eu vou secar com secador de cabelo para dar uma Ah, adiantada. Não é o meu predileto, o meu movimento predileto, não, secar com secador de cabelo, mas pra gente aqui dá tempo da gente ver o aham, resultado, sim. aí vai funcionar. A gente pode tirar outras dúvidas enquanto isso também, não tem problema não. Deixa eu ver. Um barulhão. Você deixa ele longe para secar? Ó, tem uma adiantada aqui. A gente pode ir vendo outra coisa enquanto ela seca. Daqui a pouco ela tá seca bem nessa parte de baixo aqui. Ah, Aqui, sobre essa última pintura que é sobre a paisagem, sim, ela tem que ser inclinada também? quanto mais inclinado for o seu papel, mais essa gota aqui vai sobrar para baixo e menos ela vai voltar. O que ela está fazendo aqui no meu papel é justamente isso, assim, ela está voltando, porque o meu Ah, papel não então está não é inclinado. bom quando você está misturando muitas cores uma em cima da outra, que acaba que Se ele ele desce, estivesse né? inclinado, ela desceria
para cá Uhum. e uma não entraria na outra, ela ia ficar aqui. Só que para eu gravar, para vocês verem direitinho, eu gravar inclinado não fica tão bom, porque Uhum. dá uma distorção na imagem. Daí eu não inclino. Mas o Não, ideal é aí. manter inclinado. Ah, o ideal é manter inclinada sempre? Manter inclinado. O ideal é pintar inclinado. Vou Ah, botar aqui, ó, pra eu você. achava que dependendo do desenho que você vai pintar, o inclinado não seria bom. Então é sempre tem que estar um pouco A inclinado. inclinação sempre ajuda. A inclinação sempre ajuda, porque ela vai fazer a gotinha aparecer lá embaixo. Ah, E gotinha. aí, agora, a questão toda é: você pintou com papel inclinado, mantenha ele inclinado para secar. Isso vai ser fundamental, porque se eu pintei com ela inclinada, vai sobrar um tantão de tinta aqui. Aí eu devolvo, né? Boto o papel deitado de novo. Toda essa tinta que sobrou, ela vai aparecer lá. Vou fazer até Ah, aqui para entendi. você ver. Entendi. Não quer dizer que não possa trabalhar com papel deitado, não. Tanto é que todos os cursos eu gravo com papel deitado. Mas com papel inclinado é melhor. Esse movimento da gotinha aqui Uhum. faz mais diferença. Por exemplo, aqui eu pintei com papel deitado. Ela empoçou aqui, ó. Se eu inclinar um pouquinho só, a tinta vai empoçar já aqui embaixo, ó. Tá vendo Isso. aqui? Uhum. Diferença? Então, essa empoçadinha aqui embaixo me ajuda a eu manter úmido o meu papel e conseguir emendar uma pincelada na outra, porque a tinta vai estar sempre aqui embaixo. Eu sei que Quando nas eu... aulas. Ah, desculpa, pode continuar. Fala, pode falar. É porque nas aulas você falou essa gotinha que fica, né? Por exemplo, você terminou, mas a gotinha tá lá. Aí Sim, você dá a dica de secar o papel, com o papel, né? O pincel e tirar o excesso. isso. Teve vez que eu fiz isso, mas marcou. O que eu fiz de errado? Você não pode fazer isso, ó. Não pode fazer isso aqui, não. Vai marcar. Tem que Ah, ser tá. assim, ó. Tirar o Agora excesso pontualmente. você tá Assim, ponto, né? Você tá pô, só. isso. Entendi. Ó, eu vou colorir esse vermelho aqui com azul para a gente ver como é que é o movimento. Aqui, ó, aqui eu tirei o excesso, aqui Aham. eu não tirei. Vou botar o azul aqui embaixo só para a gente ver como é que ele vai se movimentar na hora que eu inclinar. Por exemplo, pintei inclinado e vou desinclinar agora. Uhum. Então, olha como ela volta. É, E aí sim. essa mancha vai andando para cima. Ela vai andar para onde, até onde der. Uhum. O que vai acontecer com isso é que esse pedaço aqui já começou a secar e aqui tem um Isso. excesso de tinta. Esse excesso de tinta vai fazer uma mancha bem aqui, assim, ó. Vai marcar. Vamos deixar ele marcado. É. Se você quiser provocar manchas, é assim que faz. Se não quiser provocar manchas, você pinta, né, inclinado, e vai tirando o excesso ali embaixo. Sem ser aquele excesso com pincel muito forte, assim, porque aí marca. Tem que ser Aham. delicado. Na Dele. pontinha, assim, para você ir puxando, que ela fica mais suave ali, o acabamento, né? Não fica brusco. É, eu tenho que aprender a ser um pouco mais delicada. Mas, ó, assim, você pode trabalhar com variações, né, de cores, como fizemos aqui, e deixar uma mancha ou outra acontecer. Aqui eu vim direto Uhum. com a água, ó, e mergulhei aqui. Então, uma coisa entrou na outra. Isso também é bonito na Sim. aquarela. Eu acho que o interessante é a gente saber controlar para a gente poder criar os efeitos que a gente quer, e não ela criar pela gente sem a gente dominar aquilo, né? Se a gente está Sim. com intenção. E eu percebi que quanto mais ela seca, mais bonita ela fica. Sim. A E vai, pintura. vai botando aqui. Ah, sim. E a gente vai vendo que ela vai se organizando ali, né? É isso mesmo. Ela continua fazendo o trabalho dela até secar. Isso. Aqui, Muito ó, tá legal. vendo a marca? A marca ficou aqui, ó. Essa, Sim, tô vendo. Vi. porque aqui ela interrompeu, ela não tem mais um caminho para seguir. Aí ela vai ficar parada aqui. Ó, aqui já tá seco. Ó. Aí eu vou vir com uma nova camada. Vamos fazer essa aqui de marrom, essa camada nova, mais escuro. Então eu trouxe aqui o marrom, vou botar nesse pedaço aqui.
aqui, 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 tô pintando e tá ficando um desenho aqui, né? Esse desenho Sim. não é ruim, eu posso criar isso aqui. Quando eu quero um contraste muito grande de luz e sombra, esses contornos aqui são até bem-vindos. Então, vai depender um pouco do que eu quero passar também dentro do meu trabalho, né? O que o meu observador vai entender. Se ali é um contraste muito brusco, de uma luz super intensa com uma área de sombra muito escura, esses recortes podem existir. Mas se eu não quiser fazer isso, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um tom intermediário entre o laranja e o marrom para me ajudar, ó, e já coloco aqui para fazer o acabamento. Então eu vou criar uma terceira cor baseada nas duas cores que eu já coloquei aqui no meu trabalho. Eu vou me Hum, ajudar a tirar aquela intensidade do recorte. E aí eu ainda posso lá pegar meu pincel, né? Lavo ele aqui na água. intensidade do recorte ou você fala da marca que ficou? Isso, da marca que ficou da pincelada. Uhum. Aí eu Tá. ainda posso tirar aqui, ó. Com a água, eu ainda posso desmanchar um pouquinho. Mas se eu desmancho com a água logo aqui embaixo, Hum, pode ficar muito brusco, uma passagem brusca demais. Então, se eu lavo com a água esse meio tom que eu fiz, eu hum. consigo fazer uma passagem mais bonita de um para o outro. Eu crio ali um meio tom, eu já me facilito, né, nesse momento, para eu poder alcançar, sair de um escuro e ir para o claro, com uma metade, né, essa tinta aqui que foi a mistura de um com o outro. Então ela já me ajuda a fazer Entendi. uma passagem. Quando a gente faz camadas assim, a gente dá uma noção de volume com mais detalhamento do que quando eu faço assim tudo de uma vez só, né? Porque aqui ela Uhum. não tem esses movimentos de dentro. E aqui eu consigo dizer, ah, esse aqui tá mais escuro, essa parte voltou mais para luz, tem mais volume de camadas aqui nesse movimento. Ainda cabe uma mais escura aqui. Eu vou misturar um marrom mais forte com aquela mistura aqui de azul com roxo que tem aqui embaixo. E posso fazer assim, uma camada secou, vim com outra, acertei aquelas duas e posso aproveitar o molhado e jogar uma terceira. Não precisa ser sempre assim, ah, só porque eu estou fazendo camada por camada, eu tenho que sempre esperar secar. Eu posso criar um diálogo ali diferente Uhum. também entre as Para camadas, né? misturar, para Vou misturar, dar aquela misturar. mistura legal. Uhum. Sim, aí o escuro, quando eu coloco esse super escuro no final, eu faço com que ele também se funda com essas cores que já estão aqui, sem fazer tanta marcação. Então aqui eu consigo Bacana. criar mais volume e mais intensidade aqui para minha árvore. Vamos fazer aqui um. A primeira árvore que eu fiz, minha mãe falou assim que, nossa, você tá no maternal? Ai, meu Deus! Ai, mãe! Não, porque ficou igualzinho quando eu desenhava quando eu era pequena. Ficou a mesma coisa. Ah, Falei, então mãe, é você vamos, mesmo? vamos. Mas aí você tá aprendendo, igual as crianças estão Sim, aprendendo. sim. Não tem Aí já diferença, né? melhorou. O tronco, aquele tronco gordinho. A ponta do pincel também ajuda a você ter mais domínio ali do desenho. É. Então, se fizer com ele sempre muito deitado, a gente perde um pouco da fineza. Se vou até trocar de pincel, pegar um que tem a ponta normal, assim, né? Se eu, se eu deito muito ele já fica. Ele já cria para mim uma largura de pincelada que às vezes não é o que eu quero. Então, se eu levantar bastante a minha tinta, aliás, o meu pincel, eu domino mais ele para trabalhar com a grossura que me interessa. Mas repete, desculpa, eu não peguei. Você Vamos fala lá, que para ele ficar fino, você tem eu que. levanto. Deixa eu ver Ah, se você eu tá. levanta ele mais. Ah, Isso. tá. Você levanta ele Se eu mais. deitar aqui, ó, se eu deitar a cerda, se eu deitar demais, ela vai ficar grossinha. Uhum. Se eu levanto a minha cerda, ó que movimento, quase meu pincel tá quase assim, ó, É, tá quase em pé, 90 graus. Uhum. quase 90 graus. Aí eu vou usar só a pontinha dele.
E vou fazer pouca pressão, porque se eu fizer muita pressão também, aí não adianta. Dá a Muita mesma coisa. pressão, ele também vai me dar uma pincelada larga. Se eu fizer pouca pressão, ele vai me dar as pinceladas mais finas. O que que eu vou fazer? Eu vou começar a pesquisar o que que me interessa. Por exemplo, para fazer um tronco, eu posso dar um pouco mais de pressão no pincel e depois, para fazer os galhos, eu tiro a pressão da minha mão Hum, sobre o pincel. Então, com o entendi. mesmo pincel, eu consigo criar áreas mais grosseiras, né, de pinceladas mais fortes e áreas mais delicadas. O mesmo pincel. Esse aqui é o número 5 da Sinoart. E que no que tem uma quantidade de cerda boa, assim. E faz Uhum. uma pontinha fininha. Então eu consigo ir testando ali o que que o meu pincel pode me ajustando com ele também, né? Ah, aí, para não Porque ficar ele, falhado, você passa por cima de novo, bem fininho se também. quiser, é bem fininho. Mas se você, por exemplo, falhou aqui, ai, falhou assim. Eu acho mais bonito deixar a falha do que Uhum, ficar consertando ali. Que se ficar entendi. consertando, pode ficar muito, muito grosseiro. E se tiver muita dificuldade de fazer isso com pincel só, aí vai ter que começar a diminuir o tamanho dos pincéis. Ah, entendi. Aí já pega um bem fininho, porque aí ele vai estar garantido de que o pincel é fino, vai fazer uma linha mais fina mesmo. O que é ruim do pincel muito fino, assim, tipo esse, é que ele pega pouca tinta. Então, a cada galho, praticamente, você vai ter que voltar lá, pega mais tinta e faz um, aí volta, pega mais. Porque ele vai falhar, ele vai acabar rapidamente com aquela tinta que tá ali. Aí a cor vai ficando menos intensa, ó. Pode Sim. ser uma ideia e pode não ser. Aí vai depender sempre do que você quer. Os pincéis também muito fininhos assim, eles estragam rápido. Não é porque a gente está mal utilizando eles, não. É porque tem pouca cerda, esfrega e acaba logo. Ele, Uhum, em relação a um pincel que tem mais, tá? Mas entendi. mesmo assim, dá para usar. Essa, essa atividade da paisagem, eu também, como tem muita sobreposição de cores, eu acabava não esperando secar. Ah, esperar secar é importante para você poder É. criar uma. Aí eu tive um erro por causa disso. A, a ilusão da perspectiva a gente consegue fazer em camadas, né? Que é o que acontece aqui. Eu crio uma ilusão de profundidade. Quando eu faço tudo de uma vez, eu também tenho, assim, um pequeno volume, mas assim eu consigo fazer com que isso fique mais É, visível, né? Com mais por exemplo, facilidade. o desenho da árvore que você põe um espaço, né, entre as folhas, né? Aí você consegue ver o galho, você consegue ver o fundo Sim, pela árvore. Então, é ali que eu vi que eu tinha que esperar secar primeiro para depois eu pintar a parte de o galho, para eu pintar o galho. Aí o verde misturava com o marrom e fazia uma lambança. sim, vai fazendo por etapas, para você É. deixar secar e você conseguir dominar ali aquele processo. Aí, Senão, como deu essa realmente, lambança, eu venho com o papel, igual você me ensinou, e corrijo de novo, né? Tiro aquele excesso de isso, tinta que tá misturando, isso, aí eu vou lá e faço. Beleza. exatamente. É, vou Mais fazer de alguma novo dúvida? assim. Deixa eu ver. O degradê eu sempre confundo. É mais água na tinta onde você colocou no seu. Aí o seu suporte, como que chama mesmo? Nossa, tá fugindo tudo. Esse suporte que Papel. você tá usando. Não, O onde ficam godê, suas no tintas. godê, Godê, no isso. godê. Quando você vai e tira, coloca a tinta no godê e mistura com a água, né? Aí você tá fazendo lá, aí você precisa fazer um degradê. Você vai colocar a água só no pincel e vai direto no seu papel, ou você tem que colocar água na tinta do godê, Vamos fazer das duas maneiras. Eu prefiro fazer aqui no godê, mas dá certo das duas formas. Só que usando numa só forma, água ou ó, usando tinta com vamos, água? isso, vamos pegar aqui. Peguei a tinta direto daqui, acho que daqui dá pra ver. E coloquei aqui, né? Uma cor Uhum. muito escura, quando eu venho aqui direto e faço assim, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade se eu vou manchar aquilo ou não. Se Sim, eu vou controlar ou não, que pode ser que seque e fique uma mancha aqui no meio do caminho. Se eu pego a minha tinta, jogo aqui pro godê, faço ela e começo a pintar ali aquela minha área. sim. E vou diluindo ela aos poucos aqui, eu controlo mais a passagem.
Eu vou ter certeza que vai dar certinho, vai ficar homogêneo. Hum. Então, Se ó, você fizer com a água direto, o risco de manchar é grande. é Tipo, você isso. vai ver que tem uma muito claro. E um muito escuro. É o que vai acontecer isso aqui, ó. Ah, tá. Uhum. Quando eu venho direto com a água em cima de uma área, a chance de acontecer isso aqui é muito grande. Se eu não quero que faça essa mancha brusca, eu controlo. Aí, como é que eu controlo? Pegando a água, diluo mais a tinta aqui e jogo para cá. Aí eu controlo essa passagem. Entendi. Aqui, tá vendo? Eu joguei água direta, mas tinha tanta tinta concentrada aqui que a cor escura foi parar lá embaixo, assim. Nem Sim, fez tanto degradê também. manchou E aí, ainda lá, dá pra ver. isso. Então, toda vez que eu jogar água direto, a tendência é manchar. O que pode ser bonito e o que pode não ser. Depende do que eu estou fazendo, né? Então, aqui nesse movimento da árvore, fluiu, ficou bonito, eu gostei. Sim. Mas se É. fosse, por exemplo, se estivesse pintando uma coisa que seria muito específica, sei lá, uma bochecha, por exemplo, a bochecha de uma pessoa, o nariz, sei lá. Uhum. E aí eu crio uma mancha assim. Às vezes essa mancha chama mais atenção do que o próprio retrato que eu estou pintando, se ela vier num lugar estranho. Aí ela vai acabar virando o personagem principal do meu trabalho. Então eu tenho que meio que ver aonde que aquilo vai se encaixar melhor. Eu posso até fazer retratos bastante manchados, não tem um problema. Sim. Mas quando eu consigo controlar aquelas manchas e botar elas no lugar melhor, elas não vão chamar mais atenção do que o tema Uhum. da minha obra. Aí essa acho que aí que tá o mais difícil, né? Esse Sim, controle assim, para saber o que que eu é quero aplicar difícil. e o que que eu não quero. É É, difícil. esse exercício da técnica da aquarela eu achei um dos mais difíceis de fazer. Ah! Eu achei. Fiz várias vezes. Mas assim, tanto que eu sou uma das que mais comento, não sei, que eu comentei tanto no seu curso Ah, lá, eu fiz tantos comentários. sim. A Samara que sofreu comigo, tadinha. Ela não respondeu. Mas assim, é claro, quanto mais comentários, melhor para você Claro, aprimorando o a gente curso, vai né? fazendo a nossa organização depois. Isso Exato. é bom pra gente ver. Aí, eu não sei se esse papel que eu estou usando, por exemplo, ele tem 300 gramas, ele não é 100% algodão, certo? Certo. Então, eu vi que ele seca muito rápido. Então, quando você Sim. precisa muito da aguada, igual na galáxia, por exemplo, eu tinha que ter bem mais. Tem que ter água, bastante água ali, para ter a mistura das duas cores que você está usando. Eu não consegui fazer isso. Não sei se é o papel. Porque ele não ficava tão aguado igual o seu ficava. O Aí meu que quando. eu. Tá, Não, desculpa, pode falar. não, não é isso mesmo. Eu não sei. Não dava para ver se é aguada, essa mistura da galáxia. Eu não consegui fazer ela. O papel que eu fiz também, o curso de iniciantes, eu fiz sem algodão, porque eu sabia que as pessoas não iam trabalhar Mas com, na acho que só técnica um também? exercício. Nessa de técnica que você fez também, sem Foi. ser Eu você? acho que eu fiz com Harmony. Eu vou olhar aqui. Acho que só teve um que eu mostrei como é que era com algodão. Esse eu fiz no. Então, esse das Foi técnicas na não foi 100% edição. algodão. Não, esse foi na edição de aniversário. Ele é um pouquinho mais grosso do que um papel comum. Não sei se vai dar para ver aqui. Ele é Ah, 450 gramas. Ele é só um pouco mais grosso, mas ele ah, não tem algodão. Ele é igual, ele é sem algodão. Porque senão também se eu faço com um papel de algodão, a ah. diferença aí é muito grande. Como é um curso para iniciante, não Sim, dá para eu fazer num papel melhor e indicar um papel mais ou menos. Então, esse aqui é um mas que tá. por ele ser mais grosso, será que é por isso que a aguada ficou melhor? Ou, ou é a Não, tinta? porque tem mais água. É porque tem mais água. Tem Na hora mais de você água. preparar esse processo, você tem que deixar sobrar água, tem que fazer um volume de tinta mesmo, para que você faça No... com que uma cor Mas eu fico com medo de entre ficar a claro. outra. Quanto mais água você coloca, mais claro Você vai fica. botar água e tinta. Tem que mesclar essa. Vamos fazer junto aqui, porque isso é uma das É. dificuldades que a gente tem para Sim, verbalizar esse momento. essa Na é a hora mais de, difícil. É a minha única, de é a última produzir, dúvida.
era isso e o respingo. Nossa, acabou. Essas são as minhas únicas dúvidas. O respingo, Não, não. foi ótimo. Ah, foi ótimo. É, justamente isso é bom. A gente começou também a querer conversar um pouco mais aqui, porque tem hora que fica difícil da gente verbalizar, tem que escrever isso, é muito difícil, Tem, gente. verdade. Eu não tenho Isso noção é verdade. na hora da gente corrigir, a gente faz um esforço enorme para poder transmitir em palavras o que a gente está fazendo agora com o pincel e com a tinta, né? Então a gente para, pensa para poder tentar responder da melhor maneira. Então a Sem problema. gente fez assim, não, vamos fazer um tira-dúvida aqui, porque mostrar é mais fácil. E aí fica até bom para a gente, assim, quando tiver a mesma dúvida, a gente fala, ó, fizemos uma live assim, assistam Não, porque mas vale é a muito pena. importante você tirar essas dúvidas, porque toda vez que eu não conseguia, eu ficava desmotivada. Eu falava, "Ai, Claro! Não entendeu? É, tem que entender. Assim, às vezes você pode fazer voltei." até isso aqui, ó. Pegar a água. A minha água tá escura, mas é bom porque a gente vai ver ela escura aqui. O que quando eu falo assim, ah, vamos fazer bastante tinta. O Ah, você que é colocar bastante bastante água. tinta? Se eu tô trabalhando numa área restrita, deixa eu ver como a área aqui, essa aqui. Essa aqui que é uma área pequena, por exemplo. Uhum, uhum. Ui, meu lápis caiu, mas eu pego outro. Esse aqui é uma área restrita. Se eu Ok. faço pouquinha tinta, tipo só isso aqui de tinta, pego aqui, coloco só um pouquinho assim, Uhum. às vezes eu vou preencher isso aqui e ela vai secar rápido, porque eu preenchi rápido, tem pouca tinta e eu tô usando. E se eu estiver usando um pincel menor ainda, deixa eu pegar um pincel pequeno. Isso também influencia muito, porque se eu pego um pincel pequeno, eu acabo esfregando ele mais vezes no meu É, não papel e fica aí aguado. seca rápido. Aí Verdade. a água que eu precisava de sobrar ali, ela não sobra, porque meu pincel pequeno não consegue pegar Uhum. tanta tinta assim. Então, É, para eu então é fazer água. certo efeito de mancha, eu preciso colocar mais água. Aí vamos mais água no combo, né? Mais água com É, lá, mais dá, coisa dá também para diferença quando você trabalhar. usou bastante água, ó, dá pra ver que tem água ali. Dá para ver. Viu que a cor Nos não fica pontinhos. tão clara? Não. E eu tenho ali. Vamos fazer a galáxia de novo. Vou pegar aqui o Paynes Spray, que é uma tinta super escura. Dou uma boa esfregada nela aqui, ó, que ela tá bem aqui embaixo. Eu vou dar uma esfregada assim, ó, esfrego mesmo. Uhum. E minha tinta tem que tá escura e tá dura, na verdade, ela aqui. Mas se eu esfregar bastante, eu saio a tinta. Aí eu jogo pra cá. E dou uma boa esfregada também pra tirar o excesso do É. pincel e ele fazer aquele montante de cor ali que eu preciso. Uhum. Então, aí, outra coisa. Se eu molho o papel e vou fazer a cor da tinta, esse papel também seca. Então, eu tenho que Sim. fazer um movimento anterior. Eu tenho que fazer a tinta primeiro e depois eu molho o papel. Então, já deixo pronto aqui algumas cores que eu vou precisar. Já deixo elas separadas aqui para mim. Aí sim, eu molho o meu papel. Então, eu vou manter aqui aquela área mais úmida. Aí eu começo botando as cores que eu quero. Mesmo que eu vou usar só isso, eu fiz mais. Agora Uhum. aqui, e vi com a tinta bem forte. E Esfreguei delicadeza bastante. também, né? Aí eu vou fazer com que o meu pincel encoste no papel. Eu não vou esfregar ele assim. Eu vou só encostar, Que é seca. porque seca. Eu só vou encostar. Ou conduzir, se eu precisar conduzir a tinta, eu vou conduzir. E aí eu vou botando a última cor, a mais escura, para fazer ali um movimento ou outro. Se eu só encostar a pontinha, ó, É, verdade. aí ele faz ainda para mim um efeito super bonito. Agora, vou deixar secar e ela vai terminar ali o processo dela. Sim. Aqui, Chico está fazendo um relevo de tanta água que tem no meu papel. E Uhum. pode deixar, não tem problema. Mas se quiser tirar o excesso, você acha que fez um excesso até demais, assim, se está incomodada? Uhum. Aí você tira. Esse aqui é um caso, na verdade, esse aqui da galáxia, assim, é um caso que não é tão interessante trabalhar com ela inclinada. Porque aí a tinta que tá aqui vai entrar na outra e você Exato. não pode esse desenho. Isso, ia até te falar Nesse isso. Exato. momento, não inclina. Aí Tá. aqui, né? Tirar o excesso, pode tirar, mas não precisa tirar o excesso de tudo, não.
Uhum. porque senão fica com a cor mais clara, interfere no desenho que ela tá fazendo aqui. Vamos Beleza. fingir que aqui tá secando e a gente vai fazer agora o respingo. Porque se eu fizer Nó, agora aqui, não adianta nada. trem difícil. Eu respiro. Vamos lá. Pega bastante tinta no seu pincel, encosta, ó, mergulha bem nele e bate aqui, ó. Eu fiz um saíço. É porque devia estar com pouca água aqui na Pouca água sua. ainda. Aqui, ó. Tem que ter Ele uma não pocinha. saía do pincel, entendeu? Eu ficava ali. Eu percebi que ele estava bem, com bastante tinta, bastante. Estava bem aguado, mas não saía a tinta ficava nele. Então, então pega um pincel talvez menor, quando você sentir isso. Porque pode ser que a quantidade Ah, de tinta que você fez, o pincel absorveu toda. pode Tem, ser, tem que verdade. ter sempre mais tinta. Porque senão o seu pincel vai pegar e vai absorver demais ali. Aí, na hora Uhum, de tirar, não sai. Por exemplo, se eu tiver com o pincel seco, vou secar aqui ele ao máximo. Aí eu vou pegar uma tinta isso aqui, por uhum, exemplo. Ah, uhum. não vai sair, Não vai sair. É, na minha não estava saindo. né? É pouca Uhum. tinta demais. Tem que realmente mergulhar ali naquela Aí área você tem que apertar mesmo. e aí você, isso, bate com ele. Bate nele que você vai conseguir. Se for muito difícil fazer com pincel, dá pra fazer com uma escova de dente. Você passa o dedo assim. Só que a escova de dente vai ficar muito fininha. E o pincel cria. Quanto mais tinta tiver, se você tiver bastante volume de tinta, né? Volume, tinta e água, ó, aqui. Aqui tem mais água do que tinta, mas tem bastante cor. Uhum. E botar, a gota vai sair maior. Uhum. Quanto menos água tiver, se é bem pouquinho, assim, Não a vai. gota sai menor. Menor. Porque tá bem Menor. aguado. Hum. Porque tá com pouca água. Quando tá muito Beleza. aguada, a gota sai grande. Por exemplo, aqui, ó, que é pouquinha tinta, ele vai fazer o desenho pequenininho. Então, a água é muito importante. Esse volume de água tem que crescer para que você possa dar conta aí das gotinhas e dessas manchas aqui. Se tiver pouca água, ela não faz. Ela precisa de um volume. E aí, lembra do seguinte: vê se o tamanho do seu pincel está adequado para a área que você vai trabalhar. Porque se for uma área muito grande, pincéis pequenos, tipo esse aqui, se eu quisesse preencher um espaço de um tamanho A4 com esse aqui, eu ia ter um pouco de dificuldade. Aí eu teria que pegar, porque eu teria que toda hora molhar mais. Então, já penso num pincel maior para eu preencher um espaço maior. Se eu tiver que preencher uma área muito pequenininha, aí eu vou, troco por um pincel menor, porque ele também me ajuda lá a dar uma organizada ali naquele processo. Então, vai percebendo assim, o tamanho do seu pincel e a quantidade de água que você está colocando. Mesmo para fazer cores escuras, bem fortes como essa aqui, e ela poder manchar, a área precisa ter volume. E esse volume vai ser não só mais água e tinta. Se eu coloco só água, realmente vai ficar claro demais. Mas se eu coloco água e tinta, eu consigo ter mais volume e ela fluir ali em cima. Tranquilo. Não, perfeito. Funcionou? Deu, Então, me ajudou e muito. Vou ai, que praticar. bom. Deixa eu voltar aqui pra gente se despedir. Que... Não precisava disso. Aí eu tenho que Ai, colocar que em bom. prática. Tudo que você falou, eu vou colocar em prática. Agora fluiu. Não, esse é bom, essas conversas todas têm gerado um feedback, né? Uma troca muito legal, assim. É um modo também de eu poder complementar o que às vezes falta do entendimento e da nossa tentativa de escrever ali como escrever Sim, isso. Isso é uma dificuldade. Então a é. gente começou a ter esse Aí momento assim muitas para vezes poder ficar as duas mais são fácil. particulares demais também, né? As Então, dúvidas de um é diferente do outro. Aí é meio difícil mesmo. Mas amei. é, Muito bom. que Obrigada bom. mesmo. Que bom, Tô agora já adorando. iluminou os caminhos. Iluminando. Podemos praticar cada vez mais. Vou praticar Muito mais bom. vezes. Isso aí. Muito obrigada, Eu que Naila, viu? agradeço. Agradeço muitíssimo a sua participação. Foi ótimo, realmente, assim, acho que tirou dúvida de um monte de gente. Ah, só para não esquecer, eu ia tirar a máscara, né? Eu fiz aqui a máscara pro pessoal aqui, já tinha Ah, deixado ela aqui. Essa foi a última. Eu falei, vou aproveitar para falar e esqueci.
A máscara dá para tirar com o dedo, ó. Hum. Depois de seca, ela tem que estar bem Ah, seca. é. Na aula não tem você tirando ela, você deixa ela. Pois é, gente, Verdade. isso foi uma falha, mas eu gravei o negócio. A gente, na hora de editar, que cortou um pedaço ali, eu Ah, tenho que então fazer tinha. Ah, esse pedaço. Tinha sim, que eu gravei. Aí tem que recolocar lá e eu gravo esse pedacinho só da máscara ali, um bônusinho. Então é só tirar, pode passar o dedo, ou uma borracha por cima, eu até prefiro a borracha, e ela sai. Então fica assim, amei. direitinho. Então tá bom. Beleza. Até mais, Obrigada. gente. Às Até 5h30 a mais. gente se encontra de novo. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Até.